Fala pessoal, Carlos Adriano aqui, o seu profissional de cibersegurança favorito. E hoje eu vim iniciar a primeira aula de engenharia reversa, beleza? É, essa aí, as próximas aulas elas vão girar em torno de uma profissão, que é a profissão de engenheiro reverso de malware, ou Malware Reverse Engineering. E antes de tudo, né, eu queria só falar a diferença de um Malware Analyst para um Malware Reverse Engineering. A diferença são as técnicas utilizadas, né? Geralmente você vai ver um analista de malware utilizando muita análise dinâmica, né? E aqui na engenharia reversa, para malware, a gente vai utilizar técnicas de engenharia reversa mesmo para entender a fundo o binário. Então, só para salientar que nem todo analista de malware é engenheiro reverso, tá? E antes de eu iniciar aqui a realmente fazer engenharia reversa, eu vou iniciar vocês no assunto, ok? A ideia dessa e as próximas aulas vai ser imergir vocês na posição de um profissional que tem habilidades básicas em engenharia reversa. A gente vai sentir o gostinho no dia a dia de alguém que utiliza esses conhecimentos para pagar os boletos, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês e não se sintam perdidos com o que eu demonstrar aqui, tá bom? É realmente algo complicado de se entender. Você tem que ter a noção de várias bases para realmente começar a fazer sentido o que você está fazendo, analisando, enfim. Mas eu quero instigar vocês a sentir o gostinho de alguém que faz isso, tá? Mas antes de realmente a gente entrar nisso, eu tenho que passar para vocês alguns conteúdos práticos, né? Então, aqui dentro desse slide bonitão que eu estou mostrando para vocês agora, eu vou começar com o que é um malware, né, cara? Um malware é um software malicioso. Né? Nossa, já sabia disso, Carlos. E ele possui várias categorias ali, né? Então a gente vai ter ransomware, inforstealer, spyware. Eu coloquei vários tipos, várias categorias e vários nomes de cada um. E já vou passar a tarefa de casa para vocês, tá? Pega o nome de cada um e pesquisa. Por exemplo, Trend Lockbit, né? Porque o Trend é o antivírus da Trend. Eles possuem artigos sobre essa ameaça. Sei lá, Spyware, não, Adware, Fireball. Aí você bota Fireball, Kaspersky, não sei. Mas sempre pesquisa o nome de um malware acompanhado de nome de um antivírus ou alguma empresa de cyberinteligência, porque vai te agregar bastante na pesquisa, vai ter artigos sobre aquela ameaça em questão. Então é bem interessante frisar isso, tá bom? Só que nem sempre foi assim. Nem sempre os malwares eles foram feitos para propagar o mal, para roubar dinheiro, tá bom? Antes dos anos 2000 já existiam softwares assim, mas a maioria dos malwares eram feitos para trollar o amigo, entendeu? Você mandava um malware ali e ele ficava abrindo o CD-ROM e fechando, entendeu? Coisas desse gênero. E era algo feito para trollar as amizades e tal. Mas a partir do ano 2000 para frente, tudo mudou. Os desenvolvedores descobriram que dava para fazer dinheiro com isso e não é à toa que hoje o mercado que mais dá dinheiro para o cybercrime é o Ransomware as a Service, ou RAS, ou RAS, não sei como fala, enfim. Mas é um serviço de ransomware. Eu vou ter uma aula explicando só sobre os conceitos e sobre como isso realmente funciona, tá bom? Mas eles descobriram que dá para fazer dinheiro programando malware, entendeu? Seja para roubar informações, encriptar informações, exfiltrar informações, utilizar as informações para fazer outras coisas maliciosas, como entrar numa empresa, conseguir fazer escalação de privilégios, movimentação lateral no ambiente, enfim, dá para fazer muita coisa. No mundo atual que a gente vive hoje, eu digo que existem dois superpoderes. O primeiro é dinheiro, o dinheiro te abre muitas portas, e o segundo é hackear, entendeu? Então, ser um hacker, ter a experiência prática de entender um sistema e entender como subvertê-lo,
Para mim, isso é um superpoder. Eu vejo isso como um superpoder. Então, eles descobriram que dava para fazer dinheiro programando malwares. E isso é bem interessante de citar. Caso você queira se aprofundar mais na história dos malwares no Bit, tem esse livro aqui que é o Virus Research and Defense. É um livrinho aí com umas 600 páginas, só para vocês ficarem espertos. Mas é muito bom. Ele fala desde o início até 2006, 2013, não vou lembrar agora. Então ele já é um livro bem antigo. Mas não deixa de agregar alguém que queira se aprofundar em engenharia reversa, tá bom? É bem importante salientar que engenharia reversa não é necessariamente utilizada só para análise de malware, tá? A gente pode utilizar também na parte de red team ali, tanto para fazer exploração de vulnerabilidades, realmente ali poder subverter algum tipo de software desktop ou mobile, ok? Por meio de engenharia reversa, tá? E também a gente vê muito engenharia reversa sendo aplicada na parte de defesa também. Isso é um pouco menos comum, mas existem empresas lá fora que pagam muito bem para isso, que é você fazer engenharia reversa de um software, entender alguns gaps ou falhas de lógica e repassar isso para os programadores para eles consertarem, tá bom? Mas voltando aqui ao slide, a gente tem aqui ó, What to do first, Sandbox and Search Engines. Bem, existem vários métodos de você fazer engenharia reversa por si só, tá? Não é uma regra. Engenharia reversa, ela é uma arte. Então cada um tem a sua metodologia. E isso que faz a área ser muito legal. Tem pessoas que focam mais na parte forense. E tem pessoas como eu e outros profissionais que focam mais na parte de engenharia reversa. Quem foca mais em forense acaba sendo, não vou dizer prejudicado, mas fica refém de muitas ferramentas. Você praticamente vira um apertador de checkbox, para ser bem sincero. Não que seja errado usar ferramentas. É importantíssimo usá-las, mas com o devido cuidado e na medida certa. Então, quando você foca muito nessa parte forense para fazer, por exemplo, análise de malware, você acaba perdendo bastante tempo em algo que deveria ser simples. Com engenharia reversa, você resolve de forma rápida. Então, eu não estou falando que tem um jeito certo ou errado, tá, pessoal? Eu só sei que eu vou estar mostrando para vocês a minha metodologia, o jeito que eu faço as coisas acontecerem aqui, que é utilizando engenharia reversa. Vocês vão ver eu utilizando poucas ferramentas para fazer qualquer tipo de análise, tá? Vocês não precisam de muito. Vocês precisam de, possivelmente, a sandbox, que eu vou adentrar no assunto agora. Um debugger, muitas vezes apenas um debugger, por exemplo, o X64DBG. AIDA Pro, Binary Ninja, entre outras ferramentas que a gente chamamos de disassembler, são ferramentas para entrar mais no bit. E dependendo da análise que você está fazendo, ou dependendo do tempo que você tem para fazer a análise, você não vai poder aprofundar tanto. Então é importante saber usar poucas ferramentas e saber utilizá-las de forma extensiva, tá? Então vocês vão ver que a gente vai usar muito o X64DBG como ferramenta até eu poder entrar ali no AIDA, tá bom? Tá, então você vai me falar assim, não, Carlos, então beleza, então não vou usar nenhum tipo de ferramenta de forense, eu vou só pegar o binário e já rodar ali no X64DBG ou no X32DBG, enfim, e deixar acontecer. Negativo. Por favor, não façam isso. Antes de começar uma análise de malware, é muito importante você pegar algumas tips, hints, né, dicas sobre o malware em si. E a forma mais comum de fazer isso é você utilizando um sandbox. Porque daí você vai ver como ele roda ali, você anota esses tips que ele deu, né? Tipo, criou um arquivo, fez uma conexão para um trem tal, enfim. Você anota esses tips. Bota num papelzinho assim, ó, bota num papelzinho. Nem sei se deu pra mostrar, ó, papelzinho. E depois você vai debugar. Porque você vai saber aonde olhar, entendeu? Como eu disse pra vocês, engenharia reversa é uma arte, é como se fosse montar realmente um quebra-cabeça. A diferença é que esse quebra-cabeça não tem uma foto de referência, entendeu? E muitas vezes você não tem um início. Então você tá com um bocado de peça na mão e você tem que fazer um negócio que a gente chama de guesswork, ou trabalho de adivinhação. Você tem que ir adivinhando, juntando as pecinhas até realmente
começar a fazer sentido. E aí que é legal, porque quando começa a fazer sentido, é aí que você começa a ganhar o jogo. Porque você vai pegar tudo que você tá vendo ali, né? Compilar bonitinho. E montar o quebra-cabeça. E dar sentido à tua análise, entendeu? E aí a gente tem duas opções aqui. Ou você sobe um Windows e tal, e não sei mais o que. E você roda esse malware, usa umas ferramentas de análise forense, enfim, Process Hacker, enfim, outras ferramentas. Ou você faz que nem eu, pega esse binário e roda numa sandbox online, por exemplo, o AnyRun, tá? O AnyRun é muito legal, ele é muito interessante de se usar, tá? Ele é muito interessante porque ele permite a você ter um set de ferramentas lá. E eu vou mostrar isso para vocês, tá? Mas ele permite você ter um set de ferramentas para você fazer análises, enfim. E te permite ter uma visão interessante de forma simplificada, sem muito trabalho. Em 3 minutos você sobe uma máquina Windows 7 e roda seu binário. Enquanto se você estivesse usando o seu laboratório, que você montou no computador, você demoraria um tempo, aí tem que fazer snapshot, se der ruim, tem que voltar, se você vê que passou alguma coisa desapercebida, enfim, o AnyRun ele loga tudo ali na plataforma dele, isso é bem legal. E outro motivo para você não usar uma máquina para esse tipo de coisa. Lembra, você tem que ser rápido. A gente está falando de uma pessoa que está trabalhando com isso, e não de uma pessoa que está fazendo hobby. A gente sabe que velocidade é muito importante no trabalho, ainda mais quando se trata de uma análise de malware, beleza? Então, geralmente você vai ter de 4 a 5 dias para analisar um binário, e tem que ser rápido, entendeu? Então, utilize o AnyRun para te dar dicas sobre o binário, entendeu? O AnyRun você sobe em 3 minutos, roda o binário, pega as tips, hints, né, que você viu, né, as dicas, anota no papel e depois vai debugar o malware. É muito simples. Outro fator para você usar o AnyRun é porque, diferente de você com sua máquina, o AnyRun tem uma equipe de 10 pessoas, ou mais, se eu não me engano agora, trabalhando na parte de hardenização de sandboxes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele possui muito mais ferramentas para não ser detectado por um malware do que a tua própria sandbox que você montou, entendeu? Então, muitas vezes um malware não vai rodar na sua sandbox, porque ele fez algum tipo de verificação e você vai ter que ficar quebrando a sua cabeça vários tempos ali para poder dar bypass e realmente rodar o binário na tua máquina. Sendo que o AnyRun você consegue rapidamente setar a linguagem do sistema operacional. Por exemplo, malwares da América Latina só vão rodar em países que falam português, espanhol, enfim. Daí você consegue setar lá a língua, você consegue setar um set específico de softwares a serem instalados nesse sistema operacional em questão de minutos. Então, literalmente, voltando à questão de tempo. É isso. E o AnyRun ele é muito mais hardenizado, então muitas vezes um malware que não vai rodar na sua máquina vai rodar no AnyRun. Você pode ter certeza que vai rodar. É muito difícil um malware não rodar no AnyRun. Muitas vezes quando não roda é porque ele tem um delay de tempo ali, então se você não tiver uma conta premium, você não vai conseguir esperar mais tempo ali na análise, né? Mas para quem tem uma conta premium, faz muito sentido você botar mais tempo lá, que possivelmente ele tem um delayzinho. E, bem, tudo bem. Depois que você faz isso, aí sim você vai para engenharia reversa. Beleza? Mas vamos lá, deixa eu mostrar para vocês um pouco do AnyRun. Bem, eu já estou aqui no AnyRun, tá? Você precisa de uma conta de e-mail que possui algum tipo de contato com o business, né? Então, por exemplo, eu tenho e-mail corporativo, tá? Da minha empresa, só para deixar claro. E você pode criar dessa forma também, ou pode usar um Proton Email, que vai ser criado aqui também, tá? Uma conta no AnyRun. E o AnyRun, ele é uma ferramenta gigantesca, dá pra fazer muita coisa, eu posso até aprofundar mais pra frente nela. Mas aqui a gente tem várias opções interessantes, tá? Eu vou deixar vocês explorarem um pouquinho da interface em si, mas vamos chegar aqui na parte que eu quero te mostrar, que é a parte desse binário aqui que é o create file, é o primeiro binário que a gente vai analisar aqui juntos, entendeu?
que eu quero que vocês sintam aí um gostinho novamente do dia a dia de um engenheiro reverso de malware. E no CreateFile, que é um CrackMe que eu desenvolvi, vocês vão ter acesso, o link está aqui na bio. Ele faz algumas manipulações no sistema operacional utilizando a API do Windows. Eu vou entrar em detalhes sobre isso, tá? Então aqui a gente tem a árvore de processos, como foi só um processo rodando, só tem isso aqui. Então a gente tem aqui a árvore de processos e aqui a gente tem algumas informações sobre o que rolou nesse processo aqui, né? Então, ó, drop the executable file immediately after the start. Então, uma dica aqui, tá? Toda vez que o AnyRun dá uma flag vermelhinha assim, possivelmente, muito difícil, tá? Ele tá errado. Possivelmente ele vai estar certo. Então é interessante você clicar aqui e ver o que ele fala, enfim. É muito difícil ele estar errado aqui. As flags em azul aqui são informativas. Então, por exemplo, isso aqui, ó, você que está iniciando pode achar que é algo malicioso. Ah, ele checa o carrier registry. Ele pega informação do sistema operacional, mas praticamente todo software faz isso, ok? Então não se acanhe. Todo software faz isso, ok? E a gente tem, né, a parte de Process Tree aqui, a árvore de processos. Se tu quiser um report em texto, você clica aqui. Se você quiser uma interpretação gráfica do que está rolando no binário. Como aqui é pequeno, eu não vou mostrar, mas você pode vir aqui e clicar. Eu vou deixar esse link também na bio, tá? Para você acessar e fuçar junto comigo. Eu quero que você bote do lado e fuce junto comigo, ok? Não assista a aula e depois vá fazer. Assiste e vai fazendo ao mesmo tempo. É assim que você vai aprender mais rápido. E aí, beleza. A gente tem aqui também o MeteorTech, que é uma metodologia ali para você mapear e nomear técnicas utilizadas, seja no binário ou por uma ameaça, enfim, não vou entrar em mérito agora. Aqui embaixo a gente tem tipo um Wireshark da vida. O Wireshark é uma ferramenta que te permite olhar a fundo e com ênfase, tá? Os pacotes de rede. Então aqui embaixo a gente tem meio que um Wireshark. Inclusive, se você quiser baixar todos os pacotes de rede que foram trafegados e abrir no Wireshark, você consegue aqui, ó, no ok? A gente tem HTTP requests, nós temos connections, então aqui a gente consegue ver todas as conexões que ele fez, DNS requests e threads. Isso aqui, né, não preciso explicar, né, connections, conexões normais, né, de rede mesmo, então UDP, TCP, DNS requests são requests para resolver domínio, HTTP requests são requests aí que a gente praticamente vê na web, né? Que é utilizando o protocolo HTTP, beleza? E o threads aqui, ele funciona tipo como se fosse um snort, não sei se vocês conhecem o snort, mas o snort é uma ferramenta que faz filtro em rede, utilizando algumas regras de detecção. Então ele filtra direto no pacote de rede. Então já fica aí uma palavra-chave para você pesquisar. Snort. Tá. Então a gente pode ver aqui que, levando em consideração aquilo que eu estava falando das dicas, a gente tem aqui, né, olhando aqui o AnyRun, a gente viu que ele rodou e a gente tem essa flag aqui que não diz muita coisa. E aqui a gente não teve nada de conexão de rede. Interessante. Mas a gente vem aqui, ó, Files. No Files, ele me mostra que um arquivo foi criado chamado link.txt. A gente pode até ver o conteúdo dele aqui dentro. É muito legal aqui essa picture, tá? www.google.com.br. Então foi isso que foi salvo dentro desse arquivo. Aqui é bem legal porque, por exemplo, se isso aqui fosse um PDF, ia abrir várias abinhas aqui relacionadas ao formato de arquivo do PDF. A gente vai entrar com mais detalhes sobre isso, tá? Mas no momento, vamos focar nessas primeiras aulas, ok? Depois eu realmente vou entrar em sistemas operacionais, formato de arquivo, enfim, conteúdo básico que alguém tem que estudar para realmente crescer nessa área. Beleza? Aqui né, nessa abinha aqui, ó, debug, a gente tem uma abinha de debug. Possivelmente você não vai usar isso aqui, muito difícil. Geralmente a gente usa isso aqui quando está debugando alguma coisa em ring 0 do sistema operacional. Mais uma palavra-chave para você pesquisar, ok? Ou se você quer ver se algum software, enfim, está mandando logs na parte de debug. Não vou aprofundar também, não é o momento agora. Mas beleza, a gente sabe então que de tip, de hint, a gente tem a criação do downloads,
criação do arquivo links.txt, tá bom? Então a gente sabe que esse arquivo ele faz isso. Ok, então a gente já anotou, beleza? Esse comportamento no nosso caderninho aqui do lado. E tem outras coisas que são necessárias olhar. A primeira são strings, depois, né, de olhar aqui o comportamento. E a segunda são as APIs do Windows, ok? E então vamos começar com as strings. Bem, eu não quero aprofundar tanto, porque a gente vai ter uma aula só sobre isso. Mas as strings, elas estão presentes em praticamente tudo, tá? São formato de texto inserido no binário, inserido em praticamente qualquer coisa, qualquer arquivo do computador vai ter strings. E as strings por si só nos dão muitas dicas de como, por exemplo, aquele binário pode estar funcionando ou o que ele pode estar guardando dentro dele. Então, já aqui no meu VS Code com o terminal aberto, eu gosto de usar assim, tá? Eu poderia abrir um terminal aqui no Mac, mas eu prefiro usar dessa forma. Eu acho muito mais clean, qualquer coisa eu dou uma programadinha ali em cima, já fica a dica aí. Mas já aqui no terminal, no meu VS Code, a gente consegue ver que eu tenho dois arquivos aqui, né? O createfile.exe é o arquivo que eu vou estar demonstrando junto com vocês, e o get.exe é um arquivo que eu vou deixar de homework, mas a gente vai falar aqui também no canal, tá? E aí a gente pode utilizar várias formas para olhar strings específicas no createfile, tá? A gente pode usar o próprio comando Linux, né? Aqui no Mac também vai ter, que é o binário dos strings, né? Então, o strings createfile. E aí a gente vai ter, né, aquela lista gigantesca de strings relacionadas ao binário e tal. E aqui a gente consegue ver algumas coisas interessantes, como por exemplo, nomes de API do Windows, tá? Isso não quer dizer que estão sendo todas utilizadas, tá? Mas que em algum momento elas são chamadas ou citadas ou estão apenas na estrutura do arquivo. Isso vai fazer mais sentido quando eu explicar sobre o formato PE, né, que é o formato de arquivo no Windows. Possivelmente todos os vídeos aqui para frente vão focar no Windows em si, beleza? E é isso. Então aqui, olhando de forma aberta, a gente não vê tantas coisas assim, né? A gente vê aqui que a gente pode fazer o seguinte: a gente pode dar o comando strings, mas colocar, por exemplo, um pipezinho aqui. Mas, por exemplo, vou colocar um pipezinho aqui. Mas, por exemplo, colocar um pipezinho aqui e digitar grep Google. Então a gente viu que aquela string, né, de URL do Google tá aqui dentro, né? Aquele que foi escrito no arquivo txt tá aqui dentro também no binário. Então a gente pode fazer outras coisas também, como pesquisar aquele links.txt, né, que foi o arquivo que a gente acabou vendo juntos. Então vamos dar o mesmo comando, só que link. Então aqui, ó, olha que interessante, a gente tem aqui algumas strings legais, ó. Downloads link.txt. Então possivelmente, como a gente viu ali no run, esse binário vai salvar o link.txt em downloads. File link.txt create on. Então a gente tem vários strings, comments aqui sobre como está sendo executado, como se fosse um printzinho no programa, né? Ó, o arquivo foi criado em tal lugar, ó, o arquivo foi criado, ou ó, o arquivo não foi criado. Enfim, a gente tem coisas assim aqui, tá? Então é bem interessante. Já vimos aqui, por exemplo, um pouco sobre as strings, tá? E podem ficar tranquilo, as strings não são só isso, a gente vai aprofundar nelas, beleza? E depois disso, depois de olhar as strings, nós temos outro passo que é olhar as APIs do Windows. É muito interessante que se você é um iniciante na área de engenharia reversa de malware,
comece com Windows. Mas por que começar com Windows, né? Porque o Windows, ele tem uma documentação muito bem feita das funções do sistema operacional, entendeu? Então, por exemplo, aqui no Win32 API, que é uma biblioteca do Windows, você tem o Create Process, Open Process, que faz o quê? Criar processo, abrir processo. Read Process Memory, o que que será que é, né? Ler a memória do processo, enfim. Write Process Memory, é escrever dentro do processo na memória, enfim. File System API, a gente tem aqui Create File, Read File, Write File, Delete File. Então vocês estão vendo que é muito bem feito, é muito bem feito. Então, se você está começando a estudar isso, comece com Windows. É mais simples de você pegar a base, de você entender, tá? Então, com isso em mãos, você tem várias APIs, várias bibliotecas que são utilizadas para coisas específicas. Então, o Win32 API tem a ver com coisas de processo. O File System API vai para você fazer manipulação de arquivos. Registro API, geralmente a gente vê sendo utilizado em malwares para criar persistência no registro do Windows, tá? Isso você entende mais se ler, por exemplo, o livro do Windows interno, você vai entender mais sobre o porquê que a galera gosta de guardar informações ali no registro do Windows para criar persistência do malware. Network API, a gente tem a biblioteca que usa conexões de internet. Então, tem desde funções mais simples, como o próprio socket, quem programa em C++ já tem um pouco mais de vivência com isso, como funções um pouco mais elaboradas, como o Internet Open, Internet Connect e toda a gama do HTTP, o eHTTP, que são várias funções de HTTP, beleza? O Process and Thread API são funções que geralmente são utilizadas para fazer Process Injection, Process Calling, enfim. São técnicas de malware, tá? Então já fica aí anotado essas keywords aí para vocês. A gente vai falar sobre elas também, tá? Cryptography, não preciso nem falar o que que é, né? Criptografia. System Information, para pegar informação, geralmente você vai ver InfoStillers utilizando isso. E Dynamic Link Library, eu não vou entrar em mérito agora, tudo no tempo certo. É isso. Como isso, irmãos? Como isso, irmãos? Agora sim, a gente tem informação suficiente. A gente sabe que o programa cria um arquivo .link txt dentro de downloads e armazena www.google.com, beleza? A gente ainda não sabe quais APIs do Windows ele utiliza, mas pela lógica, possivelmente são aqueles do File System API. Mas a gente vai olhar junto. Agora sim, você tem dicas suficientes para debugar o programa. Vamos comigo para o debugger?